Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro, meu nome é Lúcio e vocês estão no canal Make Science BR. E no De Cara Limpa de hoje eu estou tendo a honra, o privilégio e o prazer de entrevistar o Sérgio. Então, para quem não conhece o Sérgio, eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Muito obrigada, Sérgio, por sua presença aqui e a palavra é sua. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo. E é um prazer estar aqui mais uma vez falando um pouco sobre a minha vida. É isso que vamos falar? Tá bom, comentando um pouco sobre a trajetória das pessoas. E posso começar a falar sobre a minha vida? Pode, como é que você veio parar, né, na paleontologia, assim? Rapaz, a história é muito longa, mas tá bom. As pessoas vão ficando mais velhas e a história delas vai aumentando, estão cada vez mais longas e muitas coisas vão acontecendo. E toda pessoa, né, quando está em algum lugar, percorreu um caminho para chegar lá e não foi diferente comigo. Eu não sou aquelas pessoas que desde criança tinham dinossauros no quarto, sonhavam em ser paleontólogos ou coisas do tipo. Não. Essa ligação com a paleontologia, que não é nem o estado que eu estou agora, que é uma fase intermediária na minha vida, poderia falar assim, aconteceu já no final da faculdade. Então a gente precisa até voltar um pouco do passado. Era faculdade de quê? Então, eu comecei fazendo biologia. Biologia porque era o que eu gostava, era o que eu queria realmente fazer. Fiz vestibular, passei no vestibular e comecei a fazer o curso de biologia e achei um curso muito legal. A universidade teve uma mudança muito grande na minha vida. Eu vinha de uma escola pública, na época as escolas públicas eram boas escolas, mas a escola é uma coisa muito linear, vamos dizer assim. A gente tem aquela programação escolar, aquele conteúdo que é passado nas escolas e eu andei na escola normalmente com a maior parte das crianças, dos jovens. Terminei a escola e resolvi fazer o vestibular para biologia. E quando eu entrei na universidade, talvez eu tenha tido uma real mudança na vida da percepção do que é uma universidade. Qual universidade que era? Era a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ainda era no antigo campus da universidade, no centro da cidade, o campus de Porto Alegre. Depois eu acompanhei a mudança para o campus do Vale, alguns anos depois, mas ainda era no campus de Porto Alegre. E tinha uma característica muito interessante: a biologia não tinha um prédio próprio. A maior parte das suas atividades, das suas aulas, eram num prédio da Faculdade de Medicina. E outras atividades eram desenvolvidas em outros prédios de outros cursos. E o campus, ele tinha essa característica, ele era um campus integrado, era um campus no sentido real da palavra, e os cursos tinham muita integração, e as pessoas eram muito integradas. Isso foi nos anos 70. E você tinha dentro desse contexto todo o clima sociopolítico da época. Vivia os famosos anos 70. Grandes problemas políticos no país, por outro lado um grande movimento dentro da universidade contrário a esse problema político, e você vivia também a libertação dos anos 70, a libertação social, num local em que você tinha o contato com jovens, aos 17, 18, 19 anos, com aquelas cabeças todas revolucionárias socialmente, politicamente. Foram anos muito interessantes, muito interessantes. É difícil você falar os melhores anos da minha vida, porque cada ano que passa É especial de um jeito. é especial, porque você vai crescendo e você só acumula coisas. Mas foi um ano muito interessante que o curso de biologia, por não ser, na época, um curso que as pessoas chamavam um curso profissionalizante, um curso que as pessoas já entram com uma garantia de emprego, com um futuro definido, era um curso muito mais do coração do que da cabeça. As pessoas entravam lá por amor, por paixão e se encontravam ali. Então você tinha um ambiente interno muito interessante. Claro que você tinha problemas de
professores que você gostava, professores que não gostavam. O curso do Rio Grande do Sul é um excelente curso, tive excelentes professores. Talvez eu não tenha sido tão excelente aluno assim, porque estava envolvido com muitas outras coisas no momento. Tentando aproveitar. Tentando aproveitar e assim, sendo englobado por aquele movimento da época. E na época existia uma figura que era o chamado curso 2. Então no ano seguinte, quando eu terminei o primeiro ano de biologia, eu resolvi fazer vestibular de novo para um outro curso que me interessava, que foi o curso de geologia. Então eu comecei na minha cabeça a ideia de que a biologia por serem ciências muito integradas, eu já tinha uma visão disso na época, elas iriam se complementar. E como eu tinha a possibilidade de fazer um outro vestibular, eu fiz um outro vestibular, passei então no ano seguinte, o ano seguinte foi 1975, para a geologia. E pensei, não tem problema, eu vou levar os dois cursos em conjunto. Só que o curso de geologia, ao contrário do curso de biologia, esse sim, era um curso muito mais profissionalizante. É que a gente fala profissionalizante, não é profissionalizante de agora, não, eram cursos universitários clássicos, padrões, mas que te levavam mais para uma profissão. E a geologia era isso, você tinha muitas pessoas que vinham do interior do Rio Grande do Sul, com a perspectiva de terminar do curso de geologia e vir trabalhar numa grande empresa. Na época, a grande empresa captadora dos geólogos formados era a Petrobras. Então, grande parte das turmas se destinavam a Petrobras ou a outras empresas de mineração, coisas do tipo. Mas o foco era Petrobras. Não dá para dizer que era o foco, mas era a tendência normal. Tendência. E em função um pouco dessa tendência, claro que o curso de geologia tinha características muito interessantes que a gente pode conversar sobre elas, porque eu ainda falei que eu ia lembrar histórias e acabar contando. O curso de geologia no Rio Grande do Sul tem uma história muito interessante, porque ele estava no Petrobras, né? Um curso que foi formado logo no pós-guerra, quando o país resolveu investir na indústria do petróleo. Então ele trouxe muitos geólogos do pós-guerra, principalmente da escola americana. E muitas dessas pessoas, inclusive, eram veteranos de guerra. E isso criou uma estrutura, uma dinâmica de curso que perdurou durante muitos anos, de um curso direcionado, com uma cabeça para pessoas que tinham um certo comportamento padronizado. Se criou um espírito muito fechado de corpo dentro da geologia, que de certa forma resiste até hoje, mas que talvez nos últimos 10, 15 anos tenha perdido um pouco disso, em função de outros movimentos sociais que ocorreram nos últimos anos. E isso era completamente diferente da biologia, que era um curso dos chamados bicho-grilos. Era o pessoal de cabelo comprido, que uma vez eu tive. Todos têm essa fase, né? A calça boca de sino, o chinelo de dedo, a camiseta, e aquilo era normal dentro do curso de biologia. Essa era a vestimenta padrão. A vestimenta cada curso tinha sua maneira. Seu biótipo, né? E aí, quando eu entrei no curso de geologia, ele era muito mais organizado no sentido acadêmico do que o curso de biologia. Então, eu cheguei lá para fazer a minha matrícula da biologia e da geologia. A geologia foi primeiro e me disseram assim, olha só, você não pode escolher o que você quer. Você tem que fazer as disciplinas que são programadas dentro do semestre. Os módulos básicos. Né? Na biologia isso não existia. Na biologia tinha uma ideia aproximada, mas eu escolhia o que eu queria fazer. Não tinha aquelas coisas chamadas pré-requisitos, as coisas, mas era uma coisa muito mais livre. E a matrícula da geologia foi o primeiro. Então eu tive que me matricular na geologia, na matrícula clássica, e no mesmo ano, 1 ou 2 dias depois, me matricular na biologia, aí encaixando as disciplinas que eram possíveis de encaixar dentro daquele... E as duas eram integrais, né? As duas eram integrais. Teve semestre que eu fiz 10 disciplinas. É claro que, assim, eu fiz 10 disciplinas e fui muito bem em todas. Algumas e aprendi meio arrastando. Não, você vai levando e de acordo com o seu interesse. Mas isso acabou gerando uma circunstância, não é um problema, não foi um problema, foi uma circunstância que eu acabei mantendo a geologia dentro do padrão pré-estabelecido e a biologia fiz de acordo com aquilo que eu conseguia encaixar.
como consequência disso, 4 anos depois, eu me formei em geologia. E ainda fazendo biologia. Ainda devia muitas disciplinas. Então, e aí nessa época, o curso de geologia no Rio Grande do Sul, na real, quando eu me formei em geologia, eu pensei assim, eu vou parar a biologia e vou trabalhar. Era a tendência normal da geologia. Você mandava os currículos para as empresas. Já se direcionava. Né? Na época, se dizia que a Petrobras tinha um esquema muito rígido de trabalho, que era muito condicionante e tudo mais. Imagina, eu vim da biologia, de calça e boca de sino, cabelo comprido, não queria isso. Eu disse, não, a Petrobras não quer. Então vou buscar outras opções. Mas quais eram as outras opções? Mineradoras. E eu acabei mandando meu currículo para uma mineradora de alumínio no norte, acho que era Belém, não lembro, coisa assim, muito distante. E fiquei esperando. A empresa fazia contratações, em determinadas épocas, eu mandei o currículo e eu fiquei ali na espera para ser chamado para essa firma de mineração. E fiquei no sul. Fiquei lá, sem fazer nada da vida. Aí pensei, pô, vou fazer uma outra disciplina que eu gosto na biologia. E eu estava um dia no campus, lá num bar que tinha lá, num desses bares universitários, e encontrei um colega e ele perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, estou por aqui, estou esperando, existe uma perspectiva de ser chamado no meio do ano para trabalhar no norte. Ele falou, poxa, por que você não vai, você quer da biologia, por que você não vai aqui num professor que tem aqui? Porque ele estava procurando gente da geologia para trabalhar com ele é da paleontologia. Aí eu falei assim, pô, paleontologia. Que acaso, né? Falei, muitos acasos na minha vida. A vida de todo mundo tem acasos. As pessoas acham que você direciona a tua vida certinho e as coisas acontecem por completo acaso. A minha vinda para o Rio é uma história total de acaso que eu vou te contar depois. Mas a gente está muito antes disso ainda na história. A gente ainda está lá no Rio Grande do Sul. E aí eu pensei assim, poxa, paleontologia, legal, eu gosto de mamíferos, eu vinha da biologia, gostava de animais, né? Gosto de mamíferos. Vou lá falar com ele, de repente ele tem lá uma vaga para trabalhar com mamíferos. Eu bati na porta lá, ele me atendeu, né? Eu falei, você está procurando? Um dia que eu me formei em geologia. Ele falou, tá bom, entra aí, vamos conversar. Aí sentei lá, ele falou, você está querendo? Eu falei, eu faço biologia, contei minha história para ele. Ele falou, poxa, eu estava querendo dar uma mudança no rumo da paleontologia aqui no meu laboratório. A paleontologia sempre foi muito mais ligada à biologia e a gente, lá o departamento é de paleontologia e estratigrafia. E eu queria dar um aspecto mais estratigráfico, mais geológico às minhas pesquisas. E, poxa, se você estiver disposto, eu não teria como fazer aqui, você poderia fazer mestrado comigo. Eu falei, legal, eu gosto de estudar mamífero fóssil. Ele falou, não, aqui ninguém estuda mamífero fóssil. Na verdade, assim, ele falou assim, aqui só tem um professor que estuda mamífero fóssil, mas ele não fica aqui. Ele fica na Fundação Zoobotânica. Era o Paulo Couto, que tinha ido do Rio de Janeiro para lá. Já estava de aposentadoria. Já tinha saído daqui, que ele era do Museu Nacional, já tinha ido para o Rio Grande do Sul. E eu falei, pô, legal. Pensando assim, Paulo Couto, que legal. Mas ele falou, mas olha só, a linha dele é mais paleontologia clássica, vamos dizer, tradicional. Eu é que quero fazer alguma coisa com a geologia. Você não quer estudar répteis? Eu nem sabia que existia réptil fóssil. Eu pensei assim, pô, como é que é isso? Ele me levou para visitar o laboratório. A paleontologia de répteis no Rio Grande do Sul é muito interessante. Aí me mostrou todos aqueles animais. Aí eu falei, pô, legal. Por que não, né? Por que não? Vamos começar. E assim, esse meu orientador, o professor Barberena, é uma pessoa fantástica, uma pessoa assim, maior admiração por ele, porque era uma pessoa muito interessante. Ele já tinha aquele espírito que depois eu tentei me inspirar, que era a história da pessoa, tudo bem, você estuda uma coisa, você gosta, mas a tua vida é muito mais do que aquilo, você vive não sermos resumidos paleontologia é legal, mas não é tudo, não é tudo. Então, né, as pessoas às vezes não têm noção, mas você falou já 2 nomes, né, o Paulo Couto e o Barberena, que são, assim, 2 grandes paleontólogos da ciência brasileira e que, assim, literalmente formaram as pessoas que estão formando as pessoas hoje, né? Então, só para situar um pouco quem está assistindo e porventura não seja da área, né? Mas aí você estava falando então do Barberena. Sim, estava falando de como ele influenciou a minha vida no sentido de
ter essa consciência de que o fato de você estar envolvido no meio científico não significa literalmente que você é um cientista ou é só um cientista. O ser humano é um ser humano, ele tem uma abrangência, ou deveria pelo menos ter, uma abrangência enorme de capacidades e de interesses. Ele pode, sem nenhum problema, circular, né, transitar entre todos esses meios. E se a gente tiver espaço, eu posso te falar vários pelos quais eu transitei. Mas, e aí ele me falou, venha fazer um mestrado aqui. E eu falei, vamos fazer. E aí eu comecei a fazer um mestrado em paleontologia, estudando os ginkossauros. Durante um período da paleontologia brasileira, os ginkossauros foram a forma dominante. Em função de uma mudança climática, eles acabaram se tornando os especialistas daquele ambiente e acabaram explodindo, não só no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul que a gente fala porque é o que a gente estuda, mas no mundo todo. Uma faixa de clima que acabou sendo dominada em termos de complexidade, de quantidade de indivíduos e de biomassa, assim, do ecossistema, que eles eram os principais animais que ocuparam o Brasil, a Argentina, algumas regiões da África. E eram materiais muito interessantes. E claro, como toda espécie, como todo grupo de animais, em função dessas variações ambientais e climáticas, ao longo do tempo, acabaram sofrendo suas modificações, derivando para outras formas. E exatamente neste contexto é que eu comecei a estudar. Sua pesquisa. Né? Comecei minha pesquisa, entender como os ginkossauros primeiro se estabeleceram, passaram a dominar o ambiente, como eles interagiram com o ambiente e com outras formas, como em função das mudanças climáticas eles ou migraram ou evoluíram, ou outras formas que deles evoluíram passaram a dominá-los e dividir com outras formas que vieram de outras regiões, mas escândalos faunísticos, aquela confusão toda da paleoecologia. Bom, só que terminou, acabei defendendo minha dissertação, e nisso aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida, porque o mestrado, na época, ele já estava passando daquele modelo antigo que você tinha a vida inteira para fazer, para um modelo mais clássico de tempo definido. As pessoas ficavam ali normalmente 2 anos, 2 anos e meio a 3 anos. Não havia, claro, a neurose que existe hoje, de que você tem que terminar, porque senão vai acontecer isso, vai que no raio, vai cair em cima do curso, não. Para quem não sabe, né, hoje em dia você tem 2 anos para terminar a sua dissertação, né? É prorrogável, mas mediante uma justificativa que o seu programa considere plausível, né? E inclusive a bolsa é limitada por lei a 2 anos apenas. Então assim, mesmo que você consiga sua prorrogação, tudo bem, você pode fazer, mas sem bolsa. E não importa se o seu trabalho está bom ou ruim, não precisa mais, você tem que acabar naquele tempo pronto. Isso é uma neurose que se criou de uns 10 ou 10 anos para cá, que acabou sendo um maior desastre na ciência. Algum dia a gente vai superar isso, mas na época não era assim. A gente então tinha um tempo... É engraçado eu falando nisso, porque eu acabei terminando o mestrado em 1 ano e meio, mas por uma circunstância do momento. Mas justamente por não ter a pressão, às vezes você trabalha até melhor, né? Ou então é aquela história, é a vida te conduz para isso. E como foi a história do mestrado? Eu estava já com minha pesquisa bastante avançada, já tinha uma consciência boa do que eu queria fazer, estava naquela fase de, bom, agora tem que sentar, escrever, organizar os dados e isso vai levar, sei lá, mais 1 ano. Tá bom, tinha a bolsa, né? A bolsa não era limitada a 2 anos, eu podia ficar até 3, no caso, até mais se eu conseguisse uma justificativa. Mas aí surgiu a perspectiva de, num determinado tempo, a gente fazer um grande projeto de mapeamento geológico na fronteira Brasil-Uruguai. Porque a geologia do Brasil e do Uruguai, a geologia, você explica para as pessoas, claro, a gente não está falando para pessoas que são especialistas na área, mas a geologia, uma parte da geologia, ela mapeia as regiões por ocorrências de formações geológicas. São rochas com a mesma característica, que no caso das rochas sedimentares estão empilhadas e você
faz ali um mapeamento, uma coluna, para entender como foi a evolução dos ambientes no passado. Igual o bicho, você olha pra cara, você sabe que espécie é, um geólogo olha pra rocha e sabe a história dela. Né? Só que tinha um problema, na fronteira Brasil-Uruguai existia uma certa diferença, as formações elas vinham no mapa e aí tinha um deslocamento de cerca de 40, 50 quilômetros e continuava. E isso não é verdade, era um problema realmente de mapeamento. Então a gente fez um projeto junto com uma equipe do Uruguai para a gente colocar a fronteira em ordem, vamos dizer assim, para saber exatamente onde. O que está acontecendo aqui? Né? Qual era o problema. A gente sabia que, muito provavelmente, realmente não havia problemas na identificação das rochas. O que havia é que, na época, os mapas não tinham essa coisa que a gente tem hoje, GPS. O GPS já foi conhecer muitos anos depois. A coisa era feita com um mapa, feito pelo Exército, um mapa de muito boa qualidade, mas que você tinha aqui no campo, com uma série de instrumentos que muitas vezes você não tinha adequado, ou você não sabia usar adequadamente, colocar no mapa a posição onde estava determinada rocha, e isso gerava discordâncias, não discordâncias geológicas, para quem é da geologia que está escutando, mas discordâncias de interpretação, de interpretação e de próprio mapeamento. Bom, a gente fez esse, e como esse projeto era um projeto muito interessante, estava sendo desenvolvido pelo meu departamento no qual eu fazia a pós-graduação, eu achava que a nossa equipe que ia fazer. E para eu entrar nesse projeto e conseguir ter uma colocação, eu teria que ter mestrado. Então o projeto estava em elaboração e aquela perspectiva, olha só, vocês podem trabalhar no projeto, mas vocês têm que ter mestrado, porque o mestrado é uma das exigências para o tipo de contratação que o projeto proporciona. Aí falou, pô, legal, a gente tem tempo, com os dados prontos, eu tinha um outro colega meu que estava na mesma situação, e a gente pensou, vamos terminar. E foi muito engraçado que isso foi, sei lá, 1978. 78, para quem foi 78, foi em 75, 6, 7 anos, não, isso foi em 82. Não me lembro, minha memória também não é tão boa assim. Mas foi num desses anos, mas eu sei que era um ano que tinha a Copa do Mundo. Isso é que eu me lembro bem, porque Copa do Mundo, muito mais até do que agora, o mundo parava, naquela época tudo parava, e nesse ano tinha a Copa do Mundo, e o mundo, Porto Alegre, como parte do mundo, também ia parar. Só que a gente não podia parar, porque tinha que terminar o mestrado. Então, mesmo que a gente levou uma televisão, aquela televisão de 14 polegadas, preto e branco, aquela imagem toda chata, né? E levamos lá pro laboratório e a gente assistia os jogos da Copa e terminava. Trabalhava. Bom, uns 2, 3, 4 meses depois a gente terminou o mestrado, defendeu, eu e esse meu colega. Por acaso o Brasil ganhou essa Copa? Cara, eu nem me lembro, acho que não, acho que foi Copa da Argentina, sei lá. Não foi das Copas que o Brasil ganhou, não. Foi uma das Copas que a gente foi desclassificar. Então foi bom acho que foi a famosa Copa em que, lembra da história do Chile, Argentina, do foguete? Teve uma história de uma Copa que será que a Argentina vendeu a Copa? Que o Chile vendeu a Copa para a Argentina. O Brasil estava muito na frente. Precisava de um resultado do Chile. Para a Argentina passar o Brasil, ela teria que ganhar de goleada no Chile. E aí o Chile perdeu. Aí o Chile perdeu de goleada. Aí depois, muito tempo depois, um cara do Chile falou que é verdade, que eles realmente tinham ganhado uma grana por fora para entregar o jogo. Foi uma coisa assim, surreal. Esses escândalos do futebol que não são de agora, já vem de muitas datas, então a gente às vezes pensa, pô, esse pessoal se mata em função do futebol e às vezes as coisas é muito mais sutil ali. Tem outros interesses, e naquela época não era diferente, como não é agora, como talvez não vá ser nos próximos anos, mas então foi isso, só para a gente situar no tempo. Daqui a pouco eu vou me lembrar, vou fazer um cálculo aqui e te dizer exatamente o ano que foi. Porque eu entrei em 74, terminei a geologia em 79, 82. Foi a Copa de 82. E claro, eu fiz o mestrado em 82. Exatamente, Copa de 1982. Bom, terminei com Copa do Mundo e tudo, a gente não ganhou, mas o mestrado tá ali. E, cara, posso estar fazendo confusão, a gente vai ficando velho, mas eu acho que é isso. Se não for isso, depois a gente corrige lá e vê os dados. Aí, como diz um cara uma vez no filme que eu vi, depois a gente, se não for verdade, eu ponho aqui embaixo o que aconteceu de verdade. Aí você põe lá o que aconteceu de verdade. Foi mentira. Foi mentira, foi verdade. Tá, vamos ver. Não foi essa Copa, a Copa foi outra, o Brasil ganhou, não sei. A cabeça não tá mais. Eu me lembro que a gente botava a televisão e assistia os jogos. Porque muitas vezes, a gente trabalhava muito com isso, então muitas vezes a gente...
pesquisa, o campo não para assistir futebol. Sim. Quando a gente fala o mundo parava, sim, mas não parava. Então, cansei de assistir jogo de Copa do Mundo no campo, em barraca, fazendo... Ouvindo som rádio. Mas tudo bem, então posso estar confundindo na minha cabeça, mas a história é mais ou menos assim. E aí entrei para esse projeto que foi muito interessante. Eu trabalhei nesse projeto 2 anos e um pouco mais, fazendo esse mapeamento. A gente viajava muito, imagina, eu era estudante ainda, né? Estudante de pós-graduação, tinha a possibilidade de entrar no projeto, eles pagavam bem a gente. E mapear uma fronteira. Mapeava uma fronteira, tinha um relacionamento muito legal com o pessoal do Uruguai, uma equipe conjunta, né? E foi uma época muito boa de conhecer lugares assim, muito estranhos. Imagina, o interior do Rio Grande do Sul, o interior do Uruguai, uma região de fronteira, uma região em que a fronteira não é claramente definida. Quando a gente fala em fronteira, para pessoas que estão acostumadas com a cidade, você pensa que toda fronteira tem lá um posto de fronteira, que o carro para, você passa lá, assina um documento. Cara, isso era só um posto. A gente entrava mapeando, tá no meio do mato, não tinha a menor noção onde era a fronteira. A fronteira nesses lugares, ela é delimitada por marcos. E um marco às vezes fica 5 quilômetros, 10 quilômetros distante do outro. Você se perde entre os marcos. Eu não tenho a menor ideia. E o mais engraçado, e isso imagino que seja até hoje, nessas regiões, os moradores também não têm muita noção de que é Brasil. Que país. Não tem, essa noção é perdida. Ou então às vezes você mora num país, você estuda no outro. Eu tinha um colega que morava numa cidade dessas, ele morava no Brasil, ele estudava no Uruguai, mas a coisa era mais estranha ainda. Ele morava no Brasil, quando ele tinha que ir à padaria, ele ia à padaria no Uruguai. Porque não há, às vezes, em alguns locais, não há... É uma cidade híbrida. É uma cidade em que a fronteira está nas ruas. Você atravessa uma rua, você está em outro país. E aí você pensa assim, poxa, aí mudou tudo. Pior é que não mudou tudo não, porque tanto do lado de lá é tudo a mesma coisa. Então é um ambiente, e a gente, felizmente, tinha uma equipe que era composta por pessoas do Brasil e do Uruguai, transitando nesse meio, que era Brasil e Uruguai, tentando resolver uma questão, e foi uma coisa muito interessante. Bom, mas aí terminou o projeto, conseguimos lá alinhar a fronteira. E aí, vamos fazer o quê? Aí eu já estava no meio, e aí veio a possibilidade de fazer o doutorado. Existia um material muito bom de paleontologia, um famoso Prestosuchus chinquense, um grande réptil, o maior predador do Triássico do Rio Grande do Sul, das Américas e talvez de todo o Gondwana. E tinha um fóssil magnífico dele, coletado ainda antes da minha época. E o Guaraniano me ofereceu então esse fóssil. Por que você não estuda o Prestosuchus? Aí ele falou, eu falei, bom, legal, era o fóssil, talvez o fóssil mais bonito. É difícil falar mais importante, todos são importantes no seu contexto, mas era o mais vistoso, o mais que chamava mais atenção, né? Bom, foi um privilégio ele ter me oferecido aquele fóssil para estudar. Eu falei, não, legal, vamos lá. E aí, então, tudo bem, fiz meu doutorado, fui fazendo meu doutorado nisso, levando sempre nesse contexto de morfológico, mas integrando dados ecológicos, geológicos. Nunca uma coisa só. Não. E aí sim, já tinha um prazo maior, né? O prazo do doutorado já não eram uns 2 anos, você já tinha 4 e eventualmente mais um, né? Que era possível fazer sem a prorrogação. Então passei lá os primeiros 4 anos fazendo meu doutorado normal e estava, vamos dizer assim, na fase final do doutorado, com a pesquisa já encaminhada. Muito tranquilo no meu ambiente em Porto Alegre, porque nessa altura eu já tinha voltado para a biologia, porque como eu estava lá fazendo doutorado... Dava para continuar o curso. E aí eu pedi uma coisa que chama reingresso. E o reingresso, ele te dava a possibilidade de você retornar ao seu curso. Você pode passar um tempo e depois retornar automaticamente. Mas como eu tinha ficado fora mais do que acho que os 2 anos que podia ficar, eu tinha que abrir um processo de pedir reingresso. Eu pedi, isso foi analisado lá, sei lá, uma comissão, um processo, e eles me aceitaram de novo no curso de biologia. Eu voltei lá para fazer algumas disciplinas que me interessavam, porque eu achava que isso fazia falta na minha formação. Inclusive porque você estava trabalhando. Inclusive porque eu estava trabalhando. O meu objetivo não era terminar a biologia, era fazer essas disciplinas. Só que nessa meio dessa trajetória, um dia lá eu sentei na biblioteca da geologia, e pensei assim, puxa,
alguém me perguntou, acho, por que você não termina a biologia? Eu sentei lá para ver o que faltava. E não faltava muita coisa. Faltava lá uma sequência de botânica, que eu nunca gostava muito de botânica. Sempre fugiu ali. Embora tenha muitas histórias com a botânica, durante muito tempo participei de trabalhos de campo de botânica. Eu nunca sabia nada de botânica, mas é divertido, porque eu era assessor para assuntos geológicos do professor de botânica. Nunca soube nada. Sabia uma coisa de botânica, que era a Melastomataceae. Sabia identificar a família Melastomataceae. Aí às vezes estava lá no meio do campo, o professor estava me e falava, Serginho, que família é essa? Né? Eu falava assim de novo, Melastomataceae. Eu falei, isso aqui é aluno, olha só, que eu sabia que eu só sabia aquilo. Era uma combinação nossa, eu era o especialista em Melastomataceae. Era uma coisa muito fácil de identificar, uma coisa difícil. Bom, mas aí eu estava na biblioteca e vi lá que não faltava muita coisa. Eu falei, cara, vou acabar, legal. Eu tinha um monte de colega de biologia que eu gostava, com quem eu fazia muitas outras coisas na época. Vou acabar. E aí fiz aquilo, e aí, mais ou menos, quando eu estava no meio do doutorado, mais ou menos, eu me formei em biologia. Legal. Eu já era meio que um patrimônio da biologia, imagina, eu estava lá desde 1974, me formei já no início dos anos 90. 10 anos, né? Me formei no final dos anos 80. Final dos anos 80. 74. Eu passei uns 15 anos. Eu conhecia todas as turmas, todo mundo, era o meu ambiente, eu me sentia em casa lá dentro. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o curso de biologia principalmente, era o meu meio. Todo mundo me conhecia, eu conhecia todo mundo, conhecia todos os professores, todos os alunos, todo mundo, todas as turmas. Aí um dia eu estava caminhando pelas cercanias do campus lá, e eu encontro uma menina que tinha sido minha colega na biologia. Tinha feito curso de biologia comigo em algum desses 15 anos. Aí falou, oi, tudo bem, não sei o quê, como é que estão as coisas? E essa colega, por um acaso, era casada com um colega meu da geologia, esse meu colega que terminou o mestrado junto comigo na época da Copa do Mundo, que depois acabou derivando, né, desse meio acadêmico, e acabou indo para a Petrobras. Então nessa época ele estava na Petrobras, depois ele voltou para o Sul, mas nessa época ele estava na Petrobras, ele estava aqui no Rio na Petrobras. E a Denise, era a esposa dele, também estava aqui no Rio. Ela me encontrou e falou assim para mim, o Ernesto pediu para te avisar que vai ter um concurso lá no Rio. E quer saber se você não está afim de fazer. Eu falei, cara, um concurso? Do quê? Ele falou, no Museu Nacional. Eu falei, tá, cara, pede para ele me mandar os papéis. Mas, assim, menor intenção de vir para o Rio. Assim. Mas é aquela coisa, estava lá, era aluno de doutorado, estava no final do doutorado, aí não sabe aquela perspectiva de terminar o doutorado, não tem o que fazer. Lembre-se, na época não existia concurso. Hoje é difícil, você tem que esperar um concurso. Na época não tinha, os concursos estavam totalmente... Você não precisava nem esperar, né? Não tinha. Então, seu colega Ernesto, né, te avisa que tem um concurso para o Museu Nacional. Não foi o Ernesto, foi a Denise. A Denise. Aí eu falei, tá bom, fala para o Ernesto me mandar os documentos do concurso. Aí eu não sei, acho que um pouco depois, quando a Denise me falou, olha, ela sabia, ela era da Paleonto, ela era da Bioquímica, e ela me levou lá e falou, olha, o Ernesto te mandou os papéis, eu peguei lá os papéis, vi. Eu pensei assim, poxa, o que eu vou fazer no Museu Nacional? Não conheço... Quem diria? Eu já conhecia o Museu Nacional, porque uns 2 anos antes, foi quando eu conheci o Diógenes. Porque por algum motivo eu vim num congresso de paleontologia aqui e eles me pediram para fazer uma coisa e eu não sabia se devia ou não. Eu vim falar com uma pessoa e me indicaram o Diógenes. Eu não conheci o Diógenes. Foi ele que me falou, não, venha, fala, não tem problema, não sei o quê. Eu também tinha um pouco desse receio do meio científico, fora do meu meio. Que a gente não conhece. Porque você conhece muito o seu meio. O Sul, a gente era muito ligado à Argentina. Nós, especialmente, ao Uruguai, pelas questões de mapeamento, mas pouco eu sabia do que acontecia na paleontologia do Rio Grande do Sul para cima. Mas aí foi quando eu conheci o Diógenes, mas isso foi antes, então era só o que eu conhecia, sabia, vim no Museu Nacional, o Museu Nacional tinha uma excelente biblioteca, todo mundo tinha que conhecer, então eu tive na biblioteca do museu, uma antiga biblioteca. Mas era isso que eu sabia de Rio, acabou, não a noção do que era museu. Mas pensei assim, tá bom,
naquela perspectiva de não saber o que eu ia fazer quando terminasse o doutorado, eu pensei, não, vou fazer o concurso. Eu falei para o Barbenena, meu orientador, ele falou, cara, olha só, vai, é legal, é muito interessante. Outra das grandes admirações que eu tenho por ele é que ele não tentou segurar a gente lá, ele é uma pessoa que entendeu que era... Se era o seu desejo. É que isso era importante para a paleontologia, porque o Sul, às vezes, eu acho que eles são um pouco... agarrado demais. Presos no seu espaço. Não sei, porque lá é muito bom, é muito legal, é interessante, então a pessoa... É autossuficiente, quase. A minha chegada no Rio, ela foi meio... Bom, depois eu conto, mas... Mas ele falou isso, vai, e assim, foi uma pessoa muito generosa, porque ele me deu uma sala para estudar. Ele falou, olha só, todos os meus livros estão aqui, essa sala aqui é sua, você vai sentar aí, você pode fazer o que você quiser. Não botou pressão. Não só te apoiou, como te deu infraestrutura. E não me pressionou, não falou assim, você tem. Não, botou ali. E eu pensei assim, poxa, eu vou fazer um concurso, né? Vou num lugar que eu não conheço. Tenho uma confiança enorme das pessoas aqui. Eu tenho que estudar. Né? Eu disse assim, foi lá, você foi fazer o concurso lá assim? Não, eu estudei. Você dedicou pra caramba. Estudei e peguei toda a bibliografia que ele me disponibilizou, estudei tudo, tinha uma experiência já de campo, de mapeamento, de descrição de lâmina. Você lembra a vaga? A vaga era geral para geologia, departamento de geologia geral. Então caía desde mineralogia, a prova foi muito geral, descrição de lâmina petrográfica, petrografia, mineralogia, geologia, estratigrafia, paleontologia de invertebrados, paleontologia de vertebrados, era uma coisa muito ampla. Eu estudei tudo isso dentro do programa e tudo mais, e vim fazer o concurso. Mas aí tu vê que uma coisa é ligada a outras coisas. Na época, entre as várias coisas que eu fazia, eu colecionava discos de vinil. Eu tinha uma coleção enorme, cerca de 1000 discos de vinil, dos mais diversos gêneros de música. Desde música clássica, na época, desde até o funk, não, na época nem tinha funk, mas tinha lá, sei lá, o rock alternativo, funk no vinil. Tinha o punk. Eu tinha de tudo isso, porque a música é muito interessante, pela música. Talvez agora, às vezes, talvez não tanto, talvez seja um pouco mais chato para isso, mas na época eu tinha assim, uma visão talvez muito mais aberta para isso. Então tinha mais de 1000 discos clássicos de rock, muitos eu tenho até hoje. Só que Porto Alegre, para mim, já era um mercado restrito de discos, porque eu já conhecia todos os locais e todos os discos, era raro eu encontrar um disco novo que me interessasse em Porto Alegre. E eu tinha um irmão que morava no Rio. Já tinha pelo menos uma família. Né? E eu já sabia, já vinha ao Rio visitar meu irmão, eu já sabia que no Rio tinha excelentes lojas de discos de vinil. Olha que interessante. E eu vinha ao Rio para comprar discos. Era Rio e São Paulo. São Paulo tinha um tio meu, que morava, uma tia minha, um tio e tia com seus filhos lá que moravam em São Paulo. Eu ia a São Paulo, na Galeria do Rock, que até hoje existe, e aqui no Rio, na Rua Uruguaiana, que não existe mais. A rua não existe, mas as casas de disco não. Tinha uma loja chamada Motodiscos. E em São Paulo era Baratos Afins, que assim ainda tem até hoje, mudou um pouco, mas ainda tem. E eram meus pontos de compra de disco, de vinil, fora de Porto Alegre. Então ia regularmente, sei lá, umas 2, 3 vezes por ano, eu vinha ao Rio, a São Paulo, talvez menos, para comprar discos. Claro, eu visitava meus parentes, visitava meu irmão aqui, mas aproveitava para comprar disco. Eu fui fazer o concurso e vim comprar disco, claro. Já está aqui, né? Já estava aqui mesmo. Comprei os discos que eu queria, a gente sempre encontrava coisas legais nessa loja, era muito legal. Fiz o concurso, fui aprovado no concurso. Mas, como a gente falou, na época não tinha concurso, é diferente de agora. Na época, quando você chegava, você ia começar o concurso, a primeira coisa que você fazia, te dava um documento para você assinar que dizia: eu sei que o fato de eu ser aprovado nesse concurso não significa que eu vou ter uma vaga para mim. É apenas uma consulta das disponibilidades de mercado, sei lá, uma coisa assim. Tá bom, eu passei e falei, não, tá bom, passei. Fez sua parte, né? Fiz a minha parte, peguei meus discos, voltei para Porto Alegre e segui, vida normal, fazendo todas as coisas que eu fazia. Aí tá,
ia todo dia para o campus, já não estava mais no campus do centro, já estava no campus do Vale, a Universidade Federal já tinha mudado para outro campus. Um dia eu chego em casa, meu pai ainda era vivo na época, ele me falou, olha, chegou um telegrama para você, você tem uma semana para assumir o seu cargo no Rio. Isso foi, olha só, eu fiz o concurso em outubro, esse telegrama chegou na minha casa em abril, 6 meses depois, eu já tinha esquecido do concurso. Concurso? Que concurso? Vaga? Mas aí, o que eu pensei na época? Pô, que legal! Passei no concurso? Vou ter uma vaga? Não. Vou comprar disco no Rio. Já é mais uma oportunidade. Vou lá, compro os discos que eu tenho que comprar, vou ao museu, falo pro departamento, sinto muito, mas eu não vou vir, vou desistir porque a minha vida está no Sul, estou terminando o doutorado. Caraca! Vou dizer que não dá, eu podia fazer, já vou abrir mão da vaga, eu tinha que assinar um documento abrir mão da vaga. Se eu pudesse mandar esse documento pelo correio e não tivesse disco para comprar, eu tinha mandado pelo correio. Caraca, olha como ia ser totalmente diferente. Como a vida, às vezes, te coloca em situações que tu não imagina. Nossa. Aí vim pro Rio, feliz da vida, comprei meus discos lá, Moto Disco, lá Rua da Uruguaiana, tinha uma lojinha também, que era uma lojinha, que era um senhor e a filha dele, que era uma escadaria, que subia na Rua do Lavradio. Nada disso existe mais. Comprei todos, na época eu comprei uns discos dos Beatles, originais, lacrados ainda, uma raridade. Até acabei dando pro meu cunhado, que era fanático pelos Beatles, coisas assim. Até hoje ainda tem esses discos. Nunca tocaram, aquelas coisas de colecionador mesmo. Bom, aí cheguei no departamento, o chefe do departamento, então, o professor Macedo, me recebeu. E eu cheguei e falei, que bom recebê-lo aqui. Era uma pessoa muito divertida, mas muito formal. Recebê-lo, aquela linguagem formal. Eu falei, professor, mas eu vim dizer que não vou ficar. Aí ele falou, mas por que você não vai ficar? Eu falei, eu estou terminando o doutorado. Aí ele falou, mas nada impede que você termine o doutorado. Mas eu tenho a minha vida no Sul. Mas nada impede. E eu fui dando assim todos os motivos que eu tinha para não ver. E todos eles eu me dizia que isso não era um problema porque tinha uma solução. Aí ele me falou, eu falei assim, mas professor, eu vou ter que ficar muito mais tempo no Rio Grande do Sul lá do que aqui. Ele falou, não tem problema, você pede uma portaria de excursão para desenvolver o seu trabalho, o seu doutorado, vai lá e faça o doutorado. Aí eu falei, pô, cara, por que não? Não tem problema nenhum, né? Cara, eu vim pro Rio para comprar disco e dizer que não queria. E levou um emprego. E voltei contratado como professor do Museu Nacional. No seguinte esquema, vem para cá quando você puder. Como dizer não para uma proposta dessas? Ele era uma pessoa muito sábia, porque, claro, ele já sabia o que ia acontecer, que foi o que aconteceu. Eu comecei a vir. E foi gostando. E aí você vai estabelecendo as suas relações, não o é seu mais um ambiente trabalho. tão alienígena. Aí eu passava, sei lá, um mês no Rio Grande do Sul e uma semana aqui. Aí foi só. Ficar 15 a 15, depois... E hoje eu vou ao Rio Grande do Sul só para visitar a família ou então alguma banca de concurso ou de pós-graduação. Mudou a casa totalmente. Quando eu cheguei no Museu Nacional, estava se aposentando por motivo de saúde o professor Fausto. Fausto Luiz de Souza Cunha, grande também paleontólogo de mamíferos, era do meu setor, era professor responsável pelo setor, que estava se aposentando, porque estava já há alguns anos sofrendo de um problema de saúde, de perda de memória, que algumas pessoas disseram que era um tipo de Alzheimer, mas nunca ficou muito certo, e ele estava se aposentando, estava aposentado já. Inclusive, um parêntese, né, o professor Fausto, um trabalho que eu e o Sérgio fizemos juntos com outros autores, né, que é o Cercosucos, tem um material que é dele. Então, assim, é de origem, né? Dele não, ninguém dono do material. Que doou para ele, ele que era responsável por Isso. cuidar. Então, assim, aquele vídeo do Cercosucos que eu tenho no canal, que vai aparecer em algum lugar aí, pra quem vê aquele material novo que eu menciono, é justamente desse roubo aí com o professor Fausto. Então, muitas pessoas acham que eu entrei na vaga do Fausto, para substituir ele. Não. Era uma vaga sua, né? Não era nem minha, a universidade tem vaga. Essa vaga apareceu depois, no processo todo eu fiquei sabendo, de uma professora que se aposentou na escola de matemática. Não tinha nada a ver, são vagas da universidade. Então não era só uma substituição, eles quiseram abrir para uma...
Não, era uma vaga que o departamento recebeu, talvez até porque ele estivesse se aposentando, mas não era exatamente a vaga dele. Não era direto. Não, até hoje não é assim. A coisa não funciona assim, uma pessoa não vem para substituir o outro. E eu lamento muito eu entrar exatamente no momento em que ele estava saindo, porque era uma pessoa muito interessante. Uma pessoa super dinâmica, uma pessoa que ia para campo direto, que colecionava, tratava das coleções, que tinha um cuidado muito grande e um amor muito grande pela instituição Museu Nacional. Se eu tivesse entrado ainda com ele na ativa, a minha vida teria sido muito mais fácil no início. Não que tenha sido muito difícil, porque o museu tem essa característica, você é muito livre, né? Você conduz a sua pesquisa do jeito que você achar mais interessante. Você tem espaço. Ali é uma exceção, né, no ambiente É uma exceção. nacional. Por isso que talvez as pessoas sejam tão apaixonadas pelo museu. Porque você tem ali uma liberdade acadêmica que eu não conheço em nenhum outro lugar. E você tem um convívio, né? Porque você está junto com pessoas de diferentes áreas, de diferentes saberes, interagindo, você é livre para interagir. Você interage se quiser, se não quiser, não interage, depende muito da pessoa. Essa é a graça da liberdade. Mas você tá num meio que... Pô, eu vinha de fora, o pessoal falava, mas o museu é muito endêmico, você não tem, as pessoas são muito resistentes à entrada de fora. Nunca senti isso. Nunca senti isso. De fora, assim como muitas outras pessoas que estão hoje no museu e que entraram e passaram pelo museu por esses tempos e vieram também de outros locais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Norte, nunca vi essa resistência. Tem uma resistência como tem a qualquer outra pessoa nova, às vezes tem, às vezes não tem. Até adaptar, né, conhecer. Mas assim, quando eu entrei, como o Fausto já estava realmente com problemas de saúde, a gente não conseguiu interagir muito academicamente. A gente interagia socialmente porque ele morava pro lado da casa onde eu estava morando e ele me levava de carona. Que legal. E assim, ele já não tinha mais noção, tinha muitas perdas de memória. Então no meio da viagem ele já não sabia mais quem eu era. Mas ele sabia, a gente falava para a pessoa, tem que me deixar perto do Rio Sul, daquele shopping que tem lá na Zona Sul. Aí ele sabia, ele lá me deixava. Aí o pessoal, você não tem medo dele se perder? Não, porque essas doenças de perda de memória são meio complexas, né? A pessoa às vezes perde para algumas coisas. Ele entrava no carro, tinha uma Brasília branca, ele dirigia a Brasília dele lá. E me largava lá. Ele realmente, no meio da viagem, ele esquecia de quem eu era, mas ele sabia, se eu dissesse, você tem que me deixar perto do, ele sabia onde ele tinha que me deixar. Me deixava. Nunca passou sinal vermelho, batendo. Não, ele sempre dirigia normal, estava acostumado, é uma coisa mais, de um lado talvez da memória dele que não mais mecânico, né? E então a gente conversava um pouco com isso, mas como ele tinha essa dificuldade, aquelas coisas que a gente que convive com pessoas com esse tipo de enfermidade, sabe, que a pessoa está falando contigo e ela esquece tudo, ela te pergunta de novo. Então todo dia eu tinha que explicar para ele quem eu era, por que eu estava ali, o que eu tinha que fazer, quem eram as pessoas. Aí quando eu falava o nome dos meus professores, lá do Barberena, do Bonaparte, que era o professor da Argentina, com quem ele tinha também muito contato, aí ele lembrava. Ah, tá, porque essas figuras não tinham apagado da mente dele. Então ele conseguia fazer aquela ligação, mas logo depois ele esquecia de novo. Aí, um tempo depois, ele realmente se afastou, se aposentou, e eu fiquei lá, tendo que montar todo o departamento, e comecei com esse departamento. Então agora você está responsável ali por um setor dentro do Museu Nacional, pelo setor de paleontologia de vertebrados do Museu Nacional. Estou chegando no museu e eu tenho que definir o que eu vou fazer. E eu já tinha, lá no Rio Grande do Sul, pouco antes de eu sair, vi definitivamente, assumi o cargo no Rio de Janeiro, algumas relações acadêmicas com outros colegas. Eu tinha um relacionamento com um grupo de pesquisadores da Unicinos, principalmente com o Antônio Garcia. Nós tínhamos criado o projeto Dinossauros do Brasil, isso lá no Rio Grande do Sul. Era um projeto entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Unicinos, e depois, com a minha vida para cá, o Museu Nacional. Na época, Dinossauros do Brasil era uma coisa tipo o Papai Noel, assim, ninguém sabia, todo mundo achava que não existia. Sabia-se, claro, na meio da ciência, que você tinha lá aqueles dinossauros
Na época tinha Tinha um um total Tossauro. de né? Você tinha os Toricossauros e você tinha o Antractossauros, lembra que era o fêmur aquele de São Paulo? Ah, sim. Que hoje é nome em dúvida. Quer dizer, oficial, quente, legal mesmo, joinha, só tinha os Toricossauros praes que estavam nos Estados Unidos. E foi descrito por um americano. Foi descrito pelo Colbert, tinha sido uma coleta feita no Rio Grande do Sul por um grupo de americanos que o Price estava. Estava o Price, que acabou matando para os Estados Unidos e está lá até hoje o tipo, né? E era isso. Mas, na época da minha saída do Rio Grande do Sul, como a gente estudava os movimentos de fauna em função do clima, e na Argentina tinha muitos dinossauros, a gente começou a estabelecer rotas de movimentação de faunas, e nas rotas você via, você traçava o caminho percorrido pelos diferentes grupos de animais em função das variações da linha do Equador, da expansão dos desertos, da retração dos desertos, do aumento da conseguia fazer uma predição ali. Então você tinha lá os mapas de deslocamentos de fauna, e você tinha um caminho aberto para os dinossauros da Argentina voltarem para o Brasil. Só que eles não apareciam. Então isso em 1990, eu escrevi um trabalho sobre o que chamava Os Dinossauros do Sul do Brasil, Dados e Perspectivas. Uma revista que na época era importante, lá do Rio Grande do Sul, que hoje não existe mais. E exatamente falava sobre isso. Embora o número seja, dinossauros aqui, seja basicamente incipiente, é bem possível que nos próximos anos novas espécies sejam descobertas. Isso é para o Rio Grande do Sul. E aí até mais ou menos definia onde eles iam aparecer. Eles devem aparecer em tal extrato, na parte tal, de tal formação. E de fato, depois dos próximos anos apareceram quantidade enorme, porque é natural, isso é claro que ia aparecer. Hoje quase 40 espécies. Imagina, cada dia aparece um novo. Agora, mês passado surgiu um novo. E do Sul, né? Porque assim, quando a gente faz ciência, você tem essa capacidade de prever coisas. Não é bem prever, você sabe que essas coisas acontecem naturalmente. Às vezes você não encontra, às vezes é muito difícil. Outro dia eu estava numa banca no Rio Grande do Sul, perguntei para um aluno lá, ele estuda essas tocas, paleotocas. Eu falei, peraí, por que eu estudei aqui 10 anos aqui no Rio Grande do Sul, fiz campo durante mais de 5 anos e nunca vi uma paleotoca? É isso, porque a gente não tem o olho. A perspectiva, né? Tu não está procurando aquilo, tu não está buscando aquilo. Aí chega uma pessoa com uma perspectiva diferente, com uma visão diferente. Por isso é interessante você ter diferentes pessoas, diferentes visões. A pessoa fala, poxa, o que é isso? Não aconteceu agora, ano passado, antes ainda do incêndio do museu, eu estava no campo lá em Presidente Prudente, coletando tartarugas e crocodilos, e foi junto com a gente o Renato, que é estratígrafo, fazendo um perfil lá. Ele bateu o olho numa estrutura, ele falou, poxa, isso aqui eu acho que é um rastro de tartaruga. A gente nunca tinha notado, porque, claro, tu não estava procurando aquilo. Então é muito interessante você montar essas equipes com pessoas com diferentes. Bem diversas, né? Por isso que a gente sempre leva pessoas para o campo, que são alunos de outras especialidades, porque também é importantíssimo para o aluno ir para campo, para sentir isso. Mas pesquisadores, convida pessoas, porque são visões diferentes, isso só enriquece o teu campo de visão. Bom, voltando então ao projeto Dinossauros do Brasil, eu vim aqui para o Rio e comecei a trabalhar com essa história dos dinossauros, que era uma coisa muito ainda desconhecida, vamos dizer assim. Mas aí logo, claro, eu fiquei sabendo dos trabalhos do Price, do DNPM e do Diógenes. Aí Diógenes me levou para Minas, onde você tinha já coletado pelo Price grande quantidade de ossos série A, que não estavam descritos, série A, série B, que depois foram estudados pelo Dini da Argentina, que depois foram revistos. Aí foi toda uma história da paleontologia, mas na época eles eram séries de vértebras no DNPM, assim como eram ossos, e o Diógenes me levou... Para a ciência não existia. Para a ciência, formalmente não existia, embora muita gente soubesse que eles estavam lá e tinham seu valor. Então Diógenes, novamente, foi o cara que me recebeu aqui no Rio de Janeiro e me colocou em contato com esse tipo de coisa. Me levou para campo, lá para Perópolis,
Mato Grosso, esse outro lado da paleontologia de dinossauros, que embora fosse, vamos dizer assim, estivesse meio coberto por nuvens, né? Mas ele existia já, independente do que existia no sul do país. Então, outro mundo com outro contexto faunístico, outro contexto paleoecológico. Não era mais aquela história que eu conhecia bem de oscilações de clima, nível pluviométrico no sul do Brasil durante o Triássico. Era já um contexto pós-Serra Geral, que é uma formação geológica, onde estão os grandes derrames basálticos, era uma coisa pós-separação dos continentes. Um outro contexto de ambiental, outra fauna, outra movimentação de faunas, não tinha mais aquela relação com a Argentina, já era outra história, outras linhas de migração de fauna. E aí foi que começou a se dar essa nova integração, essa nova via do estudo dos dinossauros. Claro, com o tempo, novos dinossauros acabaram sendo descobertos, a mídia atuou muito nesse sentido, porque, paralelamente a isso, a gente teve, o Museu Nacional era um grande centro de exposições. Bom, quando eu cheguei aqui, me disseram, pô, você é do projeto Dinossauros do Brasil. O dinossauro no mundo inteiro tem um poder de atração de público, de interesse enorme. E aí esses mesmos professores, que eu falei, o professor Macedo e o professor Antônio Carlos, me propuseram fazer uma exposição tendo como tema os dinossauros. Foi a primeira exposição que eu fiz no Museu Nacional, já logo depois que eu tinha entrado. Comecei a juntar material e pedir peças emprestadas para o DNPM. Pedir peças emprestadas para o DNPM, a gente colocou um grande filme de dinossauro que as pessoas podiam tocar. Tudo. O professor Antônio Carlos era um entusiasta dos selos de fósseis, então ele montou uma exposição de selos junto. A exposição ocupava uma grande sala. A sala, aquelas salas históricas do museu, sala dos embaixadores, sala dos tronos. O segundo andar. Estava maravilhosa. A mídia logo entrou com a gente, nós tínhamos um patrocínio de uma agência de turismo que tinha conta da Coca-Cola, tinha uma coisa muito legal, né? O tema era bom, né? O dia marcado para a inauguração da exposição, a Universidade entrou em greve e o museu fechou. Cara, o movimento era justo, ninguém podia fazer nada. Acontece. 3 meses fechada a exposição linda, maravilhosa, sendo visitada apenas por convidados que a gente levava lá com as portas fechadas. É claro que, nessa história, o patrocínio foi embora. Não dá para segurar um patrocínio numa exposição fechada. Mas tudo bem. Depois acabou a greve, reabriu, foi lá um marco, foi uma exposição muito legal. Muita gente não perdeu a sua importância. Não perdeu a sua importância. Foi um contratempo, vamos dizer assim, na história das exposições. Um contratempo digno, mas... digno, justo, justificável. E também foi superado e tudo deu certo. E aí começou essa história dos dinossauros, e dinossauro para lá, dinossauro para cá. E a gente, nesse mesmo tempo, mais ou menos, olha como as coisas são integradas, o mundo está integrado, né? Aconteceu um outro fenômeno muito interessante, que foi a entrada dos canais de TV a cabo no Brasil. Foi mais ou menos nessa época. Começaram a aparecer os primeiros programas de TV a cabo no Brasil. Aqueles documentários de dinossauro. Aqueles documentários de natureza, entre eles os primeiros documentários de dinossauro. Na época de documentários da BBC, que eram documentários mais antigos dos anos 60, depois dos anos 70. E as pessoas, então, que tinham acesso à TV a cabo começaram a assistir isso, e a mídia começou a se interessar pelo tema. E a gente era chamado muito para isso. Tanto que, em 1993, quando o Jurassic Park estreou no Rio de Janeiro, a gente foi chamado para dar uma palestra, na pré-estreia do filme, para as escolas. Aí estava lá, eu, a Luciana, que era aluna da equipe lá, outros alunos, e o Diógenes, que estava junto com a gente também, lá apresentando para uma plateia, que eram umas centenas de crianças das escolas do Rio, alguma coisa sobre os dinossauros. Que marco. Foi muito legal e foi um marco também para
para o desenvolvimento deste tema na mídia, porque aí com o Jurassic Park a coisa explodiu de vez. Nossa, mudou totalmente a perspectiva de tudo, né? É. Muitos colegas meus que são paleontólogos hoje em dia alegam que são por causa do Jurassic Park. Porque o Jurassic Park, além de trazer um tema muito interessante, que já vinha dos documentários, os documentários da BBC são anteriores ao Jurassic Park, ele trouxe um contexto novo na história, que foi você ter à disposição, embora fosse complexo, a computação gráfica associada ao tema paleontologia, ao tema dinossauros. Isso te fez com que mudasse na cabeça do público a visão, a percepção do que era um dinossauro. Isso a gente notou claramente dentro do museu e depois nas diversas interações que a gente fez com o meio. Porque até então, até antes do Jurassic Park, um dinossauro era uma estrutura de ossos montada em um museu. Ou um desenho animado. Depois do Jurassic Park, o dinossauro passou a ser um animal. Um animal que viveu, que sangrou, que comeu os outros, que correu, que fazia que fazia barulho. Tanto que um tempo depois, quando a gente olhava no museu, as pessoas vinham ao museu ver as exposições de dinossauros que a gente fazia. Muitas crianças visitantes perguntavam: pô, os esqueletos estão ótimos, mas onde estão os dinossauros? E aí, claro, interagir com os públicos. Mudou a expectativa, né? Você participar de uma instituição como o Museu Nacional, que tem uma interação direta com o público, você percebe que uma coisa é o que você acha que o público pensa, outra coisa é o que ele realmente pensa. E aí, a gente pensou: vamos ter que mudar isso. E aí entra uma nova ciência no meio, que é a paleoarte. Foi nesse tempo que Maurílio foi para o Museu Nacional, paleoartista. Maurílio Oliveira, paleoartista, desenha, Scoop. Nesse tempo que ele foi para o museu, para fazer uma outra exposição que a gente estava planejando com dinossauros. Mas também nesse tempo, um pouquinho antes, a mídia começou a chamar a gente para tudo quanto era evento. Até no programa do Gugu eu fui uma vez. Caraca. Fui lá levar uns ossos, falar sobre dinossauros no programa do Gugu. Aliás, uma das passagens interessantes da minha vida, lá no programa do Gugu, foi eu fui mordido por um urso. Uma das pessoas, contar aquelas coisas engraçadas que acontecem com você. Eu já fui mordido por um urso. Estava lá esperando para entrar no programa do Gugu, tinha lá uma outra pessoa que levou uns ursos lá mestrados, eram meio filhotes, assim, estava brincando com eles, eu tinha lá uma pochete com uns botãozinhos de dinossauro, o urso se encantou pelo brilho, eu fui deixar ele, fui botar a mão para ele não morder meus bolsos, podia se machucar, ele tacou ele morder minha mão. Mas nada sério, foi só ficou para história. Aquela mordidinha de filhote, foi até divertido e é mais uma história para contar. Né? Quem na vida já foi mordido por um urso? Pois é, que oportunidade, hein? Mas foi no programa do Gugu e tudo mais. Foi todo um contexto. Foi todo um contexto. Era o... Tem muitas histórias, mas não é nem o assunto do canal. Depois a gente pode conversar também, se for o caso, sobre as histórias paralelas de todas essas atividades. Mas então veio, como a gente era chamado para muitos eventos, aconteceu uma outra coisa importante na minha vida, que foi eu fui chamado para dar palestras. Eu e a Lu fomos chamados para dar palestras numa loja em Ipanema. Uma loja que estava promovendo um ciclo de palestras de ciência e aventura. Era a loja Vonner em Ipanema. Acho que ainda existe até hoje. Não sei se existe em Ipanema. Não sei, deve existir. A loja eu sei que existe no shopping, mas nesse lugar eu não sei se ela ainda está. E os donos da loja se interessavam muito por esse tipo de coisa e me convidaram, eu e a Lu, para falar sobre dinossauros. E nós fomos lá. E na mesma noite lá que a gente estava dando a palestra, eram 2 palestras por noite, estavam dando palestra lá também um grupo de pessoas que tinham feito uma viagem de aventura de jipe pela África. E pra gente era interessante, a gente também gostava desse tipo, né? E aí a gente ficou conversando com o grupo, então vamos fazer um projeto unindo aventura com dinossauros. E aí então aparece o projeto Em Busca dos Dinossauros. Vamos submeter a lei de incentivo à cultura, porque é uma expedição grande, cara, né? Cara em termos
Nada ciência no hollywoodiano, Brasil. nada Uma hollywoodiano. coisa para outras grandes expedições a gente faz com muito menos recursos, mas era uma coisa que estava fora do nosso alcance pelos meios normais. Então a gente fez um projeto, o projeto envolvia essa grande expedição, a partir dela a elaboração de um filme, de um documentário, de cinema e televisão, a publicação de um livro e uma nova exposição no Museu Nacional. Era um pacote que reunia isso, uma equipe de aventura e uma equipe de ciência que sairia pelo Brasil, pelos locais do Brasil onde tinham dinossauros, em busca desses dinossauros, porque na época a gente já falava, a perspectiva da gente é que nos próximos anos sejam descobertos mais 5 espécies de dinossauros. Imagina, foram 10, depois mais 10. Mas Exponencial. a perspectiva que se tinha na época era essa, já se imaginava isso. Não foi surpresa para a gente, talvez tenha sido surpresa a velocidade, tanto na quantidade, mas não que iam aparecer, sabia disso, era óbvio, era lógico. Então a gente montou uma grande equipe do Museu Nacional, da paleontologia, uma grande equipe de aventura, conseguimos um apoio da Land Rover, que nos emprestou os jipes, e fizemos viagens de preparação, e no final de tudo, das preparações, a gente optou por fazer uma viagem envolvendo 3 locais de ocorrência. A gente pesquisou vários, pesquisou Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, mas resolveu optar por fazer no Ceará, na Chapada do Araripe, em Sousa, no Vale dos Dinossauros, e no Maranhão. São os mais aventura, né? Porque também eram lugares importantes. Poxa, Sousa é um lugar importantíssimo, você tem fósseis maravilhosos. As pegadas de dinossauros. As pegadas, a Chapada do Araripe, fósseis magníficos. A preservação fantástica dos pterossauros. O Maranhão estava aparecendo como um centro de pegadas e tinha a história da Praia da Baronesa, da Ilha do Cajual, locais em que nunca tinha entrado um carro. Imagina, a gente fazia o quê? Ia fazer uma expedição de jipe. Bom, isso então foi organizado, então, todos os subprodutos da história. E o objetivo era, de certa forma, mostrar para o público a importância desses locais de ocorrência de dinossauros, difundir, né, mais uma vez, divulgar o tema. E como funciona. Mas também tinha uma outra visão, passar a história da aventura ligada aos jipes, aos terrenos difíceis, às situações difíceis. Mas aí numa jogada muito interessante, que era mais ou menos a ideia de todo mundo, mostrar como as populações locais viam isso. Como as populações locais viam a ação dos cientistas na sua casa, no seu quintal. E como eles reconheciam ou como eles interpretavam aquelas ocorrências perto das suas casas. Em alguns casos, como na Chapada do Araripe, muito próxima à região de Santana do Cariri, vem na cabeça Santana do Livramento, que é o Rio Grande do Sul. A cabeça começa a misturar as coisas, Santana do Cariri, do Crato, de Juazeiro. Juazeiro, logo você vem, se chama Padre Cícero, e vem religiosidade. Tem toda uma religiosidade. No Maranhão você tem toda aquela história do reggae, da música na América Central, da Jamaica, que invadiu ali o Maranhão. Por outro lado, a gente estava numa região que era a Ilha do Cajual, onde tinha lá um quilombo, então tinha aquela história da comunidade negra e as suas religiosidades africanas. Então a coisa acabou sendo... Esse documentário, então, ele acabou sendo um sucesso, ele foi lançado no Festival do Rio. Ao mesmo tempo, o livro que a gente tinha se proposto foi publicado, e também a exposição, chamada Em Busca dos Dinossauros, também foi apresentada no museu. O documentário está disponível, né? Mas o livro, ele não tem mais tiragem, né? Ele agora é uma raridade, podemos dizer assim. Eu acho que sim, porque eu não acho que a gente encontra em algum sebo, alguma coisa assim. Mas eu tenho muito tempo que eu não vejo ele assim em lugar nenhum, porque foi uma edição dessas de Pronac, acho que foram 2.000 exemplares, ele foi distribuído para todos os museus, foi para o mundo todo. Ele tem na Biblioteca do Congresso Americano, bom, lá tem tudo, né? Mas tem outros locais também. Mas assim, nas lojas disponível, eu acho que ele não tem mais.
A exposição então aconteceu, na verdade, nos últimos anos, várias exposições a gente fez no museu, tanto como temos nos dinossauros, passou a ser uma constante dentro do Museu Nacional, exposições de paleontologia de vertebrados, foram várias, todas elas com muito sucesso. E aí então começa uma outra fase da minha vida. Em função da exposição, do livro, do documentário, da expedição, do sucesso. A coisa foi para a mídia, do PRONAC, a gente ter conseguido captar recursos, a gente conseguiu captar recurso, aplicar o recurso. Estava na fase de mudança da direção do museu e o então diretor, o professor Luiz Fernando Duarte, me chamou para uma conversa do que eu achava de me candidatar à direção do museu. Cara, aquilo me parecia uma loucura. Eu pensei, cara, o Luiz Fernando é uma pessoa muito inteligente, adora o museu, isso eu também adorava, como muitas outras pessoas. E ele é uma pessoa muito educada. Eu não sou uma pessoa muito educada. Estou acostumado a trabalhar com um martelo na mão, batendo em pedra. Não se pede licença para rocha, né? Não, e assim, falo bobagem. E quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa exatamente educada, no sentido polido da palavra, vamos dizer assim. Mas eu então achei aquilo muito estranho, mas também tinha aquela história de que o Museu Nacional é uma instituição muito interessante. Sempre foi e ainda continua sendo, apesar de todos os problemas que enfrenta hoje. E eu pensei, cara, por que não, né? Desafio, tanto desafio já passou e eles vêm dando certo, por que não encarar mais esse desafio? Eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma memória ruim dos meus tempos de direção. Passei 8 anos na direção do museu. 2 mandatos, né? 2 mandatos. E eu não... É claro que provavelmente algumas coisas não tão agradáveis aconteceram, mas elas não ficaram guardadas. Elas foram superadas. Foi o principal, né? Assim, tipo, problemas diversos, lida com o público, lida com a instituição sem dinheiro, com problemas. A gente às vezes tem que trocar a carrapeta da torneira porque ela está vazando. Mas assim, como todo mundo no museu adora o museu, essas coisas acontecem, são superadas. Eu não tenho realmente lembranças ruins dos meus 8 anos que passei lá. Essas coisas ruins aconteceram, ficaram fora da memória. E eu tive também uma coisa que a gente pode dizer que muita sorte. Eu concordo com aquela história de que a sorte ela só aparece para quem está lá na hora que ela chega. É verdade, eu tenho certeza disso. Tu tem que estar disponível para a sorte, mas eu tive muita sorte. Eu tive uma sorte no sentido de coisas que acontecem por acaso, isso a vida inteira, mas a vida de todo mundo tem coisas que acontecem por acaso, pro bem e pro mal. A maneira como você reage, como você conduz essas coisas é que determina se o teu resultado vai ser bom ou ruim. A maneira como você enfrenta e a maneira como você se posiciona perante essas coisas. Mas eu peguei um momento muito interessante da política brasileira. Na época que eu assumi a direção do museu, em 2002, nós estávamos saindo do governo Fernando Henrique, entrando no primeiro mandato do governo Lula. A primeira ação que eu me lembro do novo governo que iria assumir o Lula foi a criação de uma equipe de transição. Existia uma equipe de transição que ia exatamente fazer a transição do governo que estava terminando. Eu imagino que isso seja normal. Né? A diferença é que nesta equipe de transição, essa equipe era composta, no caso da gente, Museu Nacional, Ministério da Cultura, por pessoas ligadas. Não políticos escolhidos porque faziam parte de um partido ou porque tinham alguma... mas pessoas ligadas. Foi uma escolha técnica mesmo. Foi uma escolha técnica, claro, quer dizer, você escolhe tecnicamente aquelas pessoas que têm o teu pensamento, mas é técnica. As pessoas não só têm um pensamento semelhante, como tem conhecimento daquilo. Então eu recebi a visita da equipe de transição perguntando como estava a situação, o que era interessante, o que poderia ser feito. E quando realmente o governo começou, a gente teve, não posso negar, apoio. A gente tem que aprender em
político, tudo mais, assim, a gente pode falar qualquer coisa, comentar qualquer coisa, mas assim, quando a gente está falando mesmo, para públicos e coisas assim, tem que tentar falar só aquilo que a gente realmente viveu. Esse meio, ele é meio complexo. Política é uma coisa complexa. Brasília é uma cidade complexa, uma cidade fora da realidade. O ser humano é um ser complexo. Eu tive lá algumas vezes por força do projeto Dinossauros, depois voltei. É muito complexo, mas tem coisas que você viveu e que você sabe. Eu peguei essa fase em que você tinha lá os PRONACs, que são os programas de incentivo à cultura do governo, que as pessoas investem. Na verdade, não é dinheiro do governo, é dinheiro da população. É dinheiro de imposto que em vez de ir para os cofres públicos, ele reverte para a instituição. E eu peguei também interesse de ministros. Quem conhece ministros, em geral, sabe que o ministro é um pouco político, às vezes é um pouco um cara já mais da antiga, que as decisões são tomadas na segunda, na terceira instância. Mas eu peguei ministros que realmente se interessaram. Então tem que falar porque isso é verdade. Eu peguei o Fernando Haddad, ministro da Educação, eu peguei o Gilberto Gil, ministro da Cultura. Essas pessoas foram ao museu, discutiram o museu e apoiaram o museu, apoiaram concretamente. Muitos outros foram ao museu, muitos outros apoiaram psicologicamente, poucos outros apoiaram de fato, outros apoiaram, mas assim, esses dois, como ministros, foram parceiros durante uma etapa das reestruturações durante meus mandatos no museu. Além disso, Petrobras, que era, vamos dizer assim, o canal de colocação de dinheiro, de renúncia do imposto que deveria pagar, em vez de pagar para o governo, direcionava para a educação. A Petrobras investiu muito no museu, através desses diferentes programas de incentivo à cultura. Então, isso era uma coisa que na época corria muito bem. Tinha problemas administrativos, coisas que a gente não entendia direito, claro, a gente não é do meio, mas a coisa funcionava. Você fazia um projeto, você captava o recurso, você aplicava o recurso e você tinha uma coisa finalizada. Não só o dinheiro vinha, como a reforma saía. A gente reformou o pátio interno do museu, a gente reformou a fachada, a gente construiu o prédio da Botânica, a gente reformou toda a área interna do museu, reformou exposições. Porque a gente tinha recursos, fazia projetos, os recursos vinham, eles eram aplicados e as coisas eram concluídas. Então foram anos muito interessantes para o museu. O museu mudou a cara, mudaram as exposições. A reforma do museu já vinha acontecendo antes. O museu já tinha um plano diretor, não era da minha época, era a época do terceiro diretor antes de mim. Já se tinha uma ideia do que tinha que ser feito, né? Sim, as reformas começaram na época do professor Arnaldo, depois passaram para o professor Janeiro, depois o professor Fernando. Só lembrando, né, que o Museu Nacional, nesse contexto, ele estava situado no que é o Palácio Imperial, né? Isso é uma outra via, porque, claro, o museu era importante por instituição, mas também, na história do Brasil, é extremamente importante. Foi a casa onde moraram os reis de Brasil e Portugal, o imperador do Brasil, a sede da primeira Constituinte e sede do Museu Nacional. E aí você tinha que adaptar o que era uma casa para ser uma instituição científica, né? Essas são as partes do problema. Mas isso era solucionado com muito trabalho. Eu tive um apoio muito grande da Fundação Viter, por exemplo, que me apoiou muito investindo nas coleções científicas. Então eu consegui dar condições adequadas de armazenamento às coleções científicas que vinham passando por um longo período de degradação em função de todos esses problemas. A gente reformou todas as instalações elétricas do museu. A gente fez muitas obras porque era um momento extremamente favorável da política e da sociedade. Isso ao longo do tempo foi mudando. Tá? Mas a época que eu tive na direção, que foram os dois governos Lula, a coisa fluiu. Depois, com o projeto de apoio às universidades, muitos recursos acabaram sendo alocados, mas o museu captava muito mais recursos na época fora do que dentro da própria universidade, através da Lei de Incentivo à Cultura, através dos apoios, dos projetos de pesquisa. Os projetos de pesquisa, CAPES, CNPq, FAPESG, nunca deixaram de ocorrer, mas eram projetos individuais dos pesquisadores. Projetos gerais. Era mais pontual, né?
E é mais individual de cada laboratório. Claro que eles ajudam a instituição a crescer, mas eles são do pesquisador, do laboratório, do grupo de pesquisa. Os projetos institucionais eram dessas coisas da gente. A FINEP me ajudou muito, que aí já é uma outra fase da minha vida, que a gente já vai entrar nela. Mas o museu foi. É claro que depois mudanças ocorreram no sistema de governo, na sociedade, que acabaram levando à redução cada vez maior do incentivo à educação e cultura, até o desastre que a gente vive hoje. Mas antes da gente chegar aos dias de hoje, o tempo da direção passou. Passou muito bem, muito fez feliz, o que deu ali. muito adequado. Isso acabou representando um certo afastamento da paleontologia, né? Mas eu ainda mantive, como até hoje ainda mantenho o vínculo através dos meus alunos, que tocam as pesquisas, laboratório. Mas aquela história, eu sempre tive um espírito inquieto. Quando a coisa se torna presente, meu interesse já não é mais o mesmo. Eu começo a pensar numa coisa na frente. E aí eu pensava, e agora? Eu vou sair da direção, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a paleontologia? Não, preciso arranjar uma outra coisa para fazer. Então, nos últimos anos, acho que no último ano que eu estava na direção, eu tinha uma admiração muito grande pelas obras raras da biblioteca. A Biblioteca do Museu Nacional é uma biblioteca fantástica. E você tem um setor de obras raras, tem coisas maravilhosas, aqueles livros pintados à mão, dos primeiros viajantes, dos primeiros pesquisadores, obras clássicas. Obras clássicas da ciência, né? Coisas que, assim, os originais ali. E de vez em quando é um acervo que ele não é nem pode ser disponibilizado para o público, é um acervo sensível. De vez em quando você tinha acesso através de exposições, aquilo me deixava fascinado. E tinha livros importantes da história da ciência, da biologia. E uma vez eu conversando com um outro colega, pensei assim, puxa, isso seria muito interessante se a gente pudesse disponibilizar esse acervo para a população. E o meio que a gente achou mais interessante, porque não exporia nessas obras a um risco maior, seria através da digitalização. Eu sabia que a Biblioteca Nacional já estava fazendo um projeto de digitalização, então eu pensei em fazer um projeto aí para a FINEP, chamado Projeto Obras Raras, que tinha como objetivo digitalizar as obras raras do museu. O projeto foi um projeto extremamente complexo, porque envolvia uma área que não era do meu conhecimento. Você era marinheiro de primeira viagem. No caso de na parte de digitalização, um pouco menos, porque eu já sempre gostei dessas coisas, acompanhei muito essa migração do sistema analógico para o sistema digital. Mas no caso de biblioteca era só admiração. Mas é claro, você monta equipes, o museu tinha equipes fantásticas na sua biblioteca. E aquela associação de paleontólogos, bibliotecários, acabou gerando o projeto Obras Raras, que funcionou muito bem. A gente comprou equipamentos assim, sofisticados de digitalização, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Histórico nos deu todo o apoio no estabelecimento dos protocolos e tudo mais. E aí nasceu o LAPID, o Laboratório de Processamento de Imagem Digital. O Laboratório de Processamento de Imagem Digital é filho do Obras Raras. Por quê? Uma vez o Obras Raras estabelecido na biblioteca, a gente montou então no Museu Nacional, claro, tudo é Museu Nacional, mas no Palácio, um laboratório que agora iria trabalhar não apenas com obras raras, mas com o acervo geral da instituição. E aí, claro, utilizando tecnologias digitais. E tecnologias digitais não invasivas. As tecnologias digitais geralmente são não invasivas. As analógicas é que normalmente são invasivas. Eu já tinha uma experiência com tomografia, que eu já tinha feito já há alguns anos antes. Eu já tinha publicado um trabalho, volta do ano 2000, utilizando tomografia. A tomografia, ela acabou aparecendo para a gente como uma ferramenta em que eu poderia estudar a parte de dentro dos fósseis. O que é a parte de dentro? Fóssil é uma coisa rara, não posso quebrar ele. Já existiam linhas de pesquisa. Eu me lembro muito de um argentino que fazia isso, o Juan Quiroga, que estudava o encéfalo, a cavidade encefálica dos fósseis, através de moldes de silicone em fósseis quebrados.
Já existia na Europa uma pesquisadora famosa trabalhando com a ciência da paleoneurologia. Então era uma coisa que já vinha, já nascendo ali, né? já tinha suas raízes estabelecidas. E a gente então começou a trazer isso para o nosso meio. A paleoneurologia e a estudo de tecnologias invasivas em fósseis de dinossauros. Quer dar uma parada? Mas a tomografia acabou se transformando numa tecnologia extremamente abrangente. Claro, você sempre faz associações com pessoas que você tem afinidades sociais. Até para ter um sucesso no que você for fazer. E nessa época, mais ou menos, então, eu tinha um aluno, um estagiário, tinha vários estagiários na sala, e a gente conversava muito sobre o uso dessas tecnologias digitais, tomografia, e na paleontologia, no estudo da paleoneurologia, da parte interna, das estruturas internas do encéfalo e dos seres vivos. Na época, tinha na televisão, na TV a cabo, um programa que chamava Ciência do Futuro. E a abertura do programa Ciência do Futuro, essas aberturas de programas, põem pequenos flashes de pesquisa e tudo mais, e um deles mostrava o crânio de um dinossauro, se eu não me engano, era um velociraptor. E passava um feixe vermelho de laser em cima dele. A imagem era só essa, era o crânio, acho que era o velociraptor. Sendo escaneado. Ele estava sendo escaneado, mas não falava nada, era só a imagem vermelha. Eu sabia que ele estava sendo escaneado, eu conhecia a técnica. E eu falei para o meu grupo de alunos, um dia a gente ainda vai fazer isso aqui. Porque a gente não tem essa tecnologia aqui no Brasil. Um dia a gente vai fazer isso. E um estagiário meu falou, a gente tem sim. Eu falei, como assim a gente tem sim? Ele falou, eu vi uma coisa dessas lá no centro da cidade. Eu achei que fosse inspiração de aluno, né? Porque aluno sempre adora fazer aluno. Eu falei, não, até que ele viu uma luz vermelha lá, achou que fosse isso. Viu uns LED. Eu falei, onde você viu isso? Ele falou, não, eu fui lá no Instituto Nacional de Tecnologia e eu vi que eles têm uma dessas lá. Eu falei, cara, não pode ser. Como é que eu não sei disso? Cara, a gente não sabe de nada. Né? A gente acha que sabe. Quando a gente começa a estudar as coisas, a gente acha que sabe. Não. Ao contrário, né? Eu falei, cara, vamos ver isso, né? Aí entrei em contato com o Instituto, foi que eu conheci o Jorge, que era a pessoa que tinha comprado o scanner a laser. E é muito engraçado nessas coisas que a gente comenta, né? A gente muitas vezes faz coisas, não sabe para quê. O Jorge lá tinha um objetivo lá de comprar aquele scanner a laser, mas ele sabia que aquilo era muito mais útil para muitas outras coisas que ele nem sabia qual era. Quando apareceu lá falando, vamos escanear dinossauro, scanner a laser, não tem nada a ver com tomógrafo. Aquilo foi como, tá aí mais uma utilidade, vamos. Então ele abriu todas as portas. Isso tem 20 anos, até hoje a gente continua, 20 anos, pelo menos, mas até hoje a gente continua fazendo isso. E aí então a gente associou ao Instituto Nacional de Tecnologia, com a sua tecnologia, que era basicamente direcionada para o desenvolvimento de protótipos para a indústria, ao Museu Nacional, que era basicamente utilização de tecnologias digitais para pesquisa científica e para exposições, uma coisa que depois viria no decorrer do projeto. E aí, claro, também por afinidade, nós tínhamos um problema, nós tínhamos uma característica no museu. No museu nós tínhamos uma múmia, um caixão de uma múmia, a Chaminessú, que tinha uma particularidade muito interessante, ele nunca tinha sido aberto. É muito comum no mundo inteiro, quando você acha um caixão, você abre para estudar. Curiosidade, né? Esse caixão, ele pertencia ao imperador, tinha sido presente, presente ao imperador, e ele era mantido no escritório do imperador, e ele nunca levou, não sabe porquê, a direcionar para a abertura do caixão. E depois, dentro do museu, ou porque ninguém teve interesse, ou porque ninguém teve ideia, ou para preservação, nunca foi aberto.
E aí veio aquele estalo, caraca, essa é a tecnologia que a gente pode ver dentro do caixão. O mundo estava começando a fazer isso. O mundo estava começando a usar tomografia, tecnologia não invasiva, para estudar múmias, caixões, tumbas. Cara, vamos entrar nesse meio. Você não precisa destruir e tem um acesso a tudo que está lá dentro. E claro, o candidato número 1, a cantora Djamon, né? Fizemos então a primeira tomografia da múmia. Nesse momento entra no projeto, né, que associa a mim e ao Jorge, o Antônio Bracalhon, um egiptólogo do museu. E ele traz toda a egiptologia para o contexto do lapide. E mais ou menos nessa época, em torno de 2006, 2007, a gente lança o nosso primeiro livro, que ele chamava Tecnologias 3D, Paleontologia, Egiptologia e Fetologia. Por que fetologia? Porque na época o Jorge estava fazendo o seu doutorado, estudando uma tecnologia ligada à área médica, para conseguir reconstruir 3D, não mais o interior de dinossauro ou de múmia, mas o interior das mulheres grávidas, para analisar os bebês em 3 dimensões, ainda dentro do útero, por ultrassom e não mais por raio-x, que é uma coisa que é nociva, que é uma coisa até proibida medicamente, só em casos muito especiais que é permitido. E aí o livro saiu com esse título, Paleontologia, Egiptologia e Fetologia. Só que a gente nunca chamou ele assim. A gente sempre chama o nosso primeiro livro, Os Dinossauros, Múmias e Bebês. Porque envolvia no mesmo livro 3 assuntos completamente diferentes. E junto com o Jorge, então, que já era parceiro nosso, entra o doutor Arão, entra o Giro, entra um grupo de médicos que se associaram ao grupo, que desenvolviam essa outra linha. Porque, claro, a gente precisava, para a realização das tomografias, de aparatos, equipamentos médicos que a gente não dispunha. E aí esses médicos e esses laboratórios de medicina acabaram entrando como parceiros. A gente não pagava pelos exames, não tinha nem condições de pagar. A gente fazia tomografias nos hospitais universitários e nessa clínica onde a gente encontrou parceiros que, porque tinham mais disponibilidade ou mais interesse, acabaram se associando ao projeto e passaram a integrar o grupo. E aí surgiu o Dinossauros, Múmias e Bebês. 3 assuntos completamente diferentes. Que bebiam da mesma fonte. Então, isso foi em 2007. 5 anos depois, em 2003, a gente lançou o segundo livro. Que aí já não envolvia mais só dinossauros, múmias e bebês. A tecnologia 3D já tinha expandido de tal maneira que o grupo tinha uma abrangência muito maior. Envolvia esportes, envolvia a indústria do petróleo, envolvia arquitetura, botânica, zoologia, arte, tudo isso englobado nesse terceiro livro, que abrangia todos esses campos do conhecimento e era editado por 4 pessoas. Eu, o Jorge, o Heron e o Antônio. Ou seja, um designer, um paleontólogo, um egiptólogo e um médico obstetra. Melhor equipe. Trabalhando junto, a gente realmente trabalhando junto, porque não é uma coisa que cada um fazia a sua parte. Não, tem que... Existia uma enorme interação de todos, em todos os sentidos. Da mesma forma que dinossauros eram analisados por um radiologista de um centro médico, um bebê de uma mulher grávida era impresso no Museu Nacional para ser levado. Então era uma interação total das equipes. Criou-se uma simbiose entre instituições e pessoas. Coisa que existe até hoje. A gente vai chegar lá. Esse foi o segundo. A coisa foi andando, várias pesquisas foram se incorporando. E agora, esse ano, já depois do incêndio do museu, a gente lançou o terceiro livro. Que ele tem o título Sim, Sim, quer dizer, visível e invisível, porque ele pega essa parte, né, associar essas tecnologias para mostrar como existe uma parte invisível dentro daquilo que é visível no nosso dia a dia. Dentro da nossa limitação. Isso usando tecnologias digitais. E aí envolve muito mais assuntos. Porque, claro, a tecnologia de análise tridimensional acabou explodindo.
Hoje ela é constante na arquitetura, é constante nos esportes. A gente tem capítulos de análise de movimento, que foi uma outra linha que a gente começou a desenvolver dentro do Lapide, trabalhando primeiro com análise de movimento de dinossauros, depois para análise de movimento de... Agora tem uma outra menina que está estudando isso na dança, mais recentemente, um grupo da dança, as meninas da dança incorporou-se ao Lapide para fazer pesquisas com dança. É um grupo bem heterogêneo, né? É um grupo muito heterogêneo, mas por outro lado ele une pessoas com a mesma cabeça. Ele não é heterogêneo, ele é homogêneo, ele é muito homogêneo. Ele é heterogêneo na sua abrangência, mas abordagem de assunto. Nas pessoas que estão lá, você vê que as pessoas são muito... A paixão é a mesma, né? A paixão é a mesma. E o espírito é o mesmo. É aquela coisa inquieta. Eu estava conversando com uma pessoa sobre a possibilidade de fazer um determinado trabalho. E normalmente quando alguém te lança um desafio, você fala assim, isso é possível ou isso é impossível? Cara, isso pra gente, esse impossível é uma coisa que é um desafio. A gente sempre fala assim, eu não sei, isso eu até tinha usado essa tática na época da direção. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. E não é uma promessa vazia, você realmente vai tentar ver como fazer. Vai tentar. Às vezes é a última, sei lá, acho que foi a última, não, foi a penúltima, antepenúltima. Sei lá. A museóloga do museu, a gente começou a trabalhar depois do incêndio com a cinza, um outro capítulo, uma outra história, depois eu posso até contar. Mas lá pelas tantas, a museóloga do museu ia fazer uma exposição em Brasília e me pediu, eu quero um crânio de luzia impresso com as cinzas do museu. Eu estava tentando fazer alguns testes, eu falei, olha Tereza, a técnica que a gente está usando, está testando, não está funcionando adequadamente, não dá para fazer por ela. Ele falou, mas eu queria tanto, não dá para fazer? Eu falei, não, por essa técnica não vai funcionar, eu já sei que não vai funcionar. Por mais técnicos, a tecnologia de impressão 3D não é estável. Mas ela falou assim, mas eu preciso tanto disso. Eu fiz de novo a bobagem. A bobagem que no fundo é o que move as pessoas. Eu falei para ela, olha, não sei como vou fazer, eu vou tentar. Você vai ter esse crânio. Aí ela falou, não, você vai conseguir. Se você está falando que vai tentar, você vai conseguir. Eu falei, cara, não posso te prometer. Cara, a gente fuçou e deu certo. A luzia com as cinzas foi para Brasília. Então, estava falando sobre esse último livro, então a gente realmente foi uma apresentação de desafios. Vários desafios que a gente assumiu ao longo do tempo e continua assumindo, pensando no futuro. Aquilo que me atrai não é mais o presente. Os laboratórios que a gente englobou não são laboratórios de produção sistemática. Se você quer produção sistemática, você quer, vou desenvolver uma tecnologia, vou fazer, vou reproduzir, ou vou pegar alguém que já fez e vou reproduzir para gerar. Vocês estão trabalhando na fronteira. Esquece. Não sei se é fronteira, mas assim, estou falando daquilo que a gente quer fazer. Não é melhor nem pior do que nada. É só um jeito diferente. É só um jeito diferente de ser. E a pessoa fala assim, poxa, eu precisava reproduzir 30 luzias feitas com a cinza. Não interessa isso. Eu não vou produzir 30, eu quero fazer uma. Quero mostrar que é possível fazer uma. Se eu mostrar que é possível fazer uma, quem vai fazer as 30, ou as 100, ou as 10 mil, não é problema meu. Não interessa, não quero saber isso. E isso para várias outras coisas. Eu quero mostrar que é possível desenvolver uma tecnologia capaz de resolver aquele problema. É assim para tudo. Claro que existem outras pessoas que desenvolvem isso, aplicam e é assim que funciona. A ciência não é uma coisa de um grupo ou de uma pessoa. E não pode todo mundo fazer a mesma coisa. Senão a gente vai afundar. E não pode todo mundo só ficar replicando. A replicagem é muito interessante. Você replica um conhecimento para produzir um remédio, ou para produzir um conhecimento, ou para produzir uma técnica, maravilha. Mas se ninguém trabalhar no desenvolvimento das novidades, a coisa vai ser sempre a mesma. E é claro que você tem que ter pessoas que gostam das duas partes. E assim a coisa vai continuar a andar. O que a gente às vezes não gosta é quando as pessoas diminuem aqueles que pensam, achando que a gente é maluco, que é perturbado, que nada disso vai dar certo. Protege demais o que às vezes até não dá. Para a gente desenvolver a técnica que gerou a luzia, a gente tentou umas 2 ou 3 que não deram certo, porque apareceu uma que deu. Mas é o famoso, o errado é resultado. E assim, a gente tem realmente conseguido, a gente não tem tido que desistir dos desafios. E isso acabou também englobando mais pessoas ao longo do tempo. Tanto que nesse último livro, ele já tem mais de 100 autores. A gente optou também por isso, porque a gente tem, na ciência, tem algumas pessoas que têm aquela tendência de
colocar o seu nome como responsável por toda a pesquisa. Isso, cara, nunca existiu. Talvez no século passado não tinha aqueles... E nem sei, hoje a história está te mostrando que não era assim. Sempre Essas tinha pessoas tinham... uma equipe ignorada. Sempre tinha uma equipe ignorada, intencionalmente ou não. Sempre tinha os bichos da casa se manifestando. Concordou. Sempre tem. Então a gente está começando a fazer isso. Então a gente, desde o primeiro livro, começou isso. A gente faz um livro, edita, né, organiza, chama as pessoas todas, mas faz sempre em capítulos para que todo mundo possa Tem uma participar. contribuição. Todo mundo pode participar. Então, neste último foram 100 autores. São 35 capítulos, são 100 autores de mais de 10 países. É um livro muito bonito. Várias universidades, vários museus do mundo todo. Pessoas que unem essas pessoas. Não é o assunto, cada uma é mais diversa. Tem artista plástico, tem arquiteto, tem médico, tem paleontólogo, tem egiptólogo, tem zoólogo, tem botânico, tem tudo que você possa imaginar, de todas as áreas do conhecimento. Mas o que une elas? É esse espírito de buscar alguma coisa que está além do comodismo da tua mesinha, do teu seu computador. beabá ali. Todas as pessoas têm isso. Isso acabou integrando a gente com vários grupos, porque no mundo inteiro existe. Como eu te falei, a tecnologia tridimensional, a tecnologia da impressão 3D, ela é instável, ela só se sustenta, ela acabou se tornando uma coisa popular do ponto de vista da divulgação. Muita gente acha muito interessante, as pessoas não sabem a quantidade de problemas que ela carrega ainda. É claro que ela vai corrigir, mas ela ainda carrega muitos problemas, problemas de tamanho, problemas de materiais, e a gente estuda materiais alternativos, tamanhos alternativos, maneiras de tratar, de obter e tratar os arquivos alternativamente para tentar romper esse estado atual e jogar isso num estado na frente que quando chegar a gente não vai mais estar ali, a gente vai estar num outro ponto, buscando uma outra solução. Isso é o que une essas pessoas todas. Todas são pessoas que têm a cabeça na frente do seu tempo. Não, a cabeça no seu tempo. Mas o assunto... Justamente nos problemas. Justamente no seu tempo e não no passado. Mais uma vez, sem nada de pejorativo nisso. Acho que qualquer coisa que se passa é de extrema importância. Todas as áreas tem que ter, né? Todas as áreas, de todos os momentos, de todos os tipos de... Não adiantava nada também tu desenvolver uma coisa se ninguém fizesse. Ou se aquilo não tivesse uma utilidade. Então, hoje a gente está fazendo, trabalhando esse grupo nessa linha. Então, o que você está fazendo hoje? Hoje a gente está pesquisando com tecnologia de impressão 3D alternativa do ponto de vista de captura, edição e prototipagem, impressão 3D. Você está fazendo isso para quê? Você vai aplicar isso na pesquisa? Não. Mas vai estar disponível. Mas alguém vai. Alguém vai aplicar. Então, para finalizar, a gente falava sobre o momento atual. Então, hoje eu continuo coordenando meu laboratório de processamento de imagem digital, mas hoje eu já estou numa fase de perceber, continuo orientando meus alunos, muitos na paleontologia clássica, tradicional, mas eu já começo a perceber que o laboratório vai precisar da sua sucessão. Natural. Eu nunca fui... A história que eu contei aqui, ela é linear dentro da universidade. A minha vida, ela sempre foi muito maior que isso. Eu sempre transitei em muitas outras áreas. Às vezes eu incorporo essa pesquisa, às vezes não. E acho que a gente passa por esses momentos em que eu estou prestes a derivar para uma outra coisa. Mas eu não deixaria essa área de instrução, porque eu acho que é fundamental para o Museu Nacional ter esse tipo de trabalho. Porque todas as linhas de pesquisa do museu podem e devem se beneficiar disso. Então eu já estou planejando a sucessão. Hoje eu já tenho uma equipe que poderia tocar isso para frente se eu resolver sair, me aposentar ou derivar para uma outra área. Hoje eu estou trabalhando nisso. Assim como na direção, no final da direção eu trabalhava para estabelecer o laboratório, tocar a pesquisa, hoje, no final do laboratório, eu já trabalho para dar continuidade. O que vai acontecer depois também, não importa. As
pessoas tocarem por essa linha, ou uma outra completamente diferente, eu acho que é a opção de cada um. É a responsabilidade de quem assumir. Né? E eu não sei também como a ciência vai evoluir, como a tecnologia vai se desenvolver, se não vai aparecer uma outra técnica que vai superar isso. Que ultrapasse. Se isso não vai ficar, né, uma coisa de museu, de museu no sentido passado, porque tudo que a gente está falando é de museu, é uma palavra estranha, né? É uma coisa de museu, tudo que a gente fala agora é de museu, e é futuro. Né? Mas como, vamos dizer assim, uma peça que conte a história do desenvolvimento do estágio atual dentro de um museu, talvez. Mas isso não é uma preocupação. Eu, certamente, se ainda estiver neste mundo, vou estar pensando em alguma coisa para fazer fora desse meio. Senão, vou estar lá em algum lugar perturbando alguém. É isso, gente. A história é essa. Se fosse agora voltar atrás, eu teria que... não voltaria atrás da minha vida, não. Mas se eu fosse contá-la de novo, eu contaria toda a vida paralela que acompanhou junto, que é muito legal e muito interessante também. Eu gosto muito do museu, gosto muito da ciência, mas ela não é tudo na vida de uma pessoa. A vida da pessoa é muito mais ampla, muito mais abrangente. Existe um outro lado que a gente não falou aqui, que é fundamental na vida de todo mundo, na ciência, no museu, na nossa história, que são as pessoas. Eu só acho que ciência, acho que vida só tem graça se você envolver na sua ciência, na sua vida, as pessoas. Porque ciência é feita por pessoas, ela só existe em função das pessoas. E a relação que você tem do lado pessoal, do trato, o dia a dia, o respeito, a fraternidade, e não é aquela babação de ficar assim, não, eu sou uma pessoa até dura um pouco em relação a isso. Mas eu acho que no fundo as pessoas têm que entender que uma coisa é como você age, como se você se posiciona dependendo do momento. Outra coisa é o que você realmente sente pelas pessoas. Eu só acredito em qualquer coisa por causa das pessoas. É claro que eu não acredito que todo mundo seja bonzinho, não. Eu acho que não se ilude, né? Não me iludo, não. Mas eu acho que tem muita coisa legal. Muita coisa na ciência, na arte. A minha vida sempre derivou um pouco para esse lado também, cinema, arte, fotografia, várias interferências, vamos dizer assim, intrusões nesse meio. E sempre conheci muita gente interessante, pessoas, e acho que muito mais do que o assunto, o que valeu a pena de eu ter entrado nesses diferentes meios foram as pessoas que eu encontrei lá. É isso. É a mensagem que eu posso deixar. Pensem nas pessoas, depois na arte, na ciência, na filosofia, em que vocês gostaram. Exatamente, assim, eu ia pedir um recado final, né? Você já deu maravilhosamente bem, né? E assim, até para ilustrar um pouco da sua vida paralela, né? E também para não te alugar mais, né? Mas você tem um livro sobre dinossauros no cinema. Tem um livro sobre dinossauros no cinema. Eu vou deixar o link para acesso desse livro. Hoje ele já é um livro, vamos dizer assim... Defasado, porque ele foi publicado em 2000 e nem me lembro mais, sei lá, 12, 13, não sei, nem me lembro mais. Mas já tem alguns anos, e nesses últimos anos, esse meio de dinossauros... Explodiu, na verdade, de novo, né? Dinossauros no cinema não é nem um tema real, né? É paleontologia no cinema, que não são só dinossauros. É uma coisa que explodiu, não tem um dia que eu me debruce para ver um filme que eu não vejo um dinossauro na tela. Então, em todos os lugares, seja numa cena de fundo, que se passa num museu, ou de um easter egg ali. Ou então, ontem eu estava assistindo um filme que era uma pessoa que andava na rua e levava um susto porque um dinossauro saía de trás de um muro. Sempre tem alguma coisa, um fóssil, ou uma relação com a ciência que tem a ver com a paleontologia, ou com a geologia. Então, é um mundo muito amplo, mas assim, das origens lá do cinema até... vamos dizer assim, uns 10 anos atrás, ele está bem atualizado. E isso ilustra um pouco dessa inquietude dele, né, de não ser só um cientista, né? É claro que isso tem inclusive um peso científico que pode ser útil para outras pessoas, igual você fala, né? Você fez e aí o que as pessoas farão com isso não é problema seu, né? Mas tem e está feito, né? E eu acho que é isso, o que ele falou é tudo, né? A gente tem que focar primeiro na gente, né? Na nossa saúde, no que nos faz bem. E as pessoas estão do teu lado. E consequentemente, isso envolve, primeiramente, as pessoas que te rodeiam e, secundariamente, a sua profissão. O resto vem junto.
Se você puder chegar num lugar de trabalho, encontrar amigos, Você vai querer trabalhar tudo. claro, gente. Mesmo que não seja o emprego do seu sonho. Hoje, há 2 dias atrás, a gente realizou o primeiro seminário de tecnologias tridimensionais na pesquisa científica. Reuniu paleontólogos, egiptólogos, arquitetos, médicos, e foram 12 apresentações dos mais diversos temas, e apresentado por pessoas. Uma pessoa apresentando a sua mini palestra, assim, que às vezes nem foi tão mini assim, porque as pessoas se entusiasmaram. Mas todos eles falaram uma coisa, sem combinar, que as pessoas estavam ali representando um grupo, que elas estavam ali representando um grupo de amigos que, em função de um interesse comum, desenvolviam aquela pesquisa, ou aquele trabalho, ou aquele experimento. Acho que só tem sentido se for assim. Se você não conseguir associar esse lado social, afetivo, à sua vida, você está lascado. Aquele grande pesquisador que se enfia num laboratório, grande no conceito clássico, se enfia num laboratório, ficcional, que acha que é o cara mais importante de tudo, que humilha as pessoas, que acha que sabe de tudo, cara, esqueça essa pessoa, isso não vale nada. E assim, só para incrementar, se é que tem algo para incrementar, a gente nunca pode esquecer que a ciência é uma manifestação social e cultural. E realizada em conjunto. Ninguém faz ciência sozinho. Ciência é uma coisa que por evolui princípio, em grupo. É por princípio. Você não faz ciência para você. Em grupo, é um esporte coletivo. Você tem o goleiro, você tem o centroavante, você tem o portador de rede, você tem o cara que na maratona puxa. Tem o gandula. Você tem o público, a torcida que está lá, tem o cara do rádio que faz um comentário, às vezes. Que transmite. Às vezes é uma bobagem, às vezes não importa, tudo faz parte da mesma coisa. E é assim que a coisa funciona. Então é isso, pessoal. Esse foi o Sérgio. Que história, né, gente? Estou cansado, falei que ia ser grande. Mas então, muito obrigado mais uma vez por você se dispor a se abrir dessa forma, né? É uma pena eu não conseguir assim, pegar toda essa história. Vou deixar para um biógrafo fazer isso. Mas pelo menos eu espero que essa parte científica abra um pouco os olhos de quem estiver assistindo, mude um pouco a perspectiva do que é ser cientista, do que é ser um ser humano também, né? Então dá um abraço para comemorar. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigado a todos que gostam do canal, que assistem, compartilham e tudo mais, e principalmente as madrinhas e padrinhos que contribuem financeiramente para o canal, que me permite eu estar aqui trabalhando e trazendo vídeos bacanas como esse para vocês. Muito obrigada, um grande beijo, tchau, tchau, gente!